Ó, vamos lá, tem uma pergunta aqui do Ricardo pro Dr. Nico. O senhor já investigou crimes de celebridades políticas, religiosos, policiais, já foi capa de jornal e até mesmo meme. Dá para escrever um livro só com os absurdos que o senhor já viu nesses anos de polícia. O senhor já pensou em transformar isso numa série? Algo tipo CSI Capão Redondo ou Delegado e os Famosos do Crime? CSI Capão Redondo. Assim, engraçado, né? Nossa. Não, mas que eu sempre fui metido, já desde quando eu entrei na polícia, né? Você quando rouba uma celebridade, faz alguma coisa, aquele fato é sempre tocado, você entendeu? Então você vê o caso, a repercussão é muito grande. Então, desde o caso da Hebe Camargo, quando furtaram a casa dela, e aí você me chamou, aí um chamou o outro, então eu tive essa sucessão, que fala, só trabalha para famoso, muito pelo contrário, trabalha para todo mundo. Você entendeu? Quem aparece, quiser. Se roubarem o Roberto Carlos ali, eu vou ser correndo tentar pegar, porque a repercussão vai ser grande. Tu vai falar, o Roberto Carlos foi assaltado, você entendeu, né? Então, uma das minhas maiores frustrações na polícia foi não ter recuperado a carteira de trabalho da Hebe Camargo. Porque ela chorando pra mim, falou, roubaram a minha casa, roubaram meus relógios, eu não quero nada, eu só quero a minha carteira de trabalho, que tinha o primeiro de emprego dela. E eu falei, eu vou recuperar. E ela morreu e eu não consegui recuperar, entendeu? Cheguei perto. Quando eu tava chegando, ela achou que podia ser um funcionário da casa dela, ela falou, pode parar. Prefiro não saber. E não deixou eu continuar. Quando eu tava chegando perto. Então, eu tenho isso assim, coisas que me levam ao passado, sabe? Desde sempre. O Nico tem muita história mesmo, ele é uma enciclopédia da Polícia Civil. É legal, o dia que você estiver passando pelo centro, avisa a gente, vai lá conhecer a sede da secretaria. Quero conhecer. Você vai ver a sala do Nico, o tanto de foto que tem, a história viva da Polícia Civil. Conta uma dessas, alguma dessas histórias. Teve várias. Interessante. Sabe o que eu acho legal, Nico? Teve repercussão quando você prendeu o jogador de futebol lá. O grafite, o cara que ofendeu o grafite, né? Como foi? Eu tava na Operação Operação Franelinha, aí no estádio, né, era jogo do São Paulo, aí deu aquele problema, que ele xingou o grafite, ofendeu o grafite. Eu tava lá na beira do campo, falei, vou ligar. Aí eu liguei pro delegado geral, que era o doutor Desgualdo, falei, o cara tá cometendo um crime aqui dentro do campo, você entendeu, né? Aí ele falou, peraí, eu vou falar com o secretário, ver se ele autoriza, você prende ele aí. Ele ligou pro secretário, que era na época o Saulo. E o Saulo todo mundo com medo da repercussão, né? Aí do momento que eu consegui, eles me autorizaram, eu já desliguei o telefone. Dá desliga, não autorizando mais, né? aí eu cheguei pro Coronel Marinho, que era um policial militar que estava no campo também comigo. Falei, coronel, vamos junto prender. O coronel falou, eu não vou me meter nisso. Você entendeu, né? Coronel Marinho. Eu falei, então, melhor ainda, sou eu. Você entendeu, né? Qual era o nome do jogador mesmo? O De Sábado. O De Sábado. Aí eu fui lá e cana no De Sábado. Falei, você vai comigo pra delegacia. Você entendeu? Aí eu fui, levei o Emerson Leão, não vai levar, vai levar. E o grafite falou, me chamou, me xingou, e fui. Na delegacia, chegava um outro diretor do time, Kilsme, me xingava também tá preso. Eu sei que foi um flagrante que começou depois do jogo às 11 e foi até às 5 da tarde do dia seguinte, entendeu? Aí e o juiz ratificou. Na súmula? Não, o juiz criminal confirmou nosso flagrante, a pessoa permaneceu presa durante 3 dias, depois pagou uma fiança de R$10 mil. Mas tem que acontecer isso, senão... E outra coisa, né? Aí que veio a satisfação nossa. Nosso Itamaraty recebeu várias mensagens de vários países. Foi a primeira vez que um jogador foi punido dentro de campo por racismo. Foi o pontapé inicial que deu ali, porque nossos jogadores são ofendidos lá fora. Você vê o que acontece com o Vini Júnior, com todo mundo, você entendeu? Então, foi a primeira vez que foi tomado providência. Aí eu falava assim, eu gosto da entrevista, eu falava assim, não é porque tá dentro da linha das 4 linhas de campo, vai cometer crime aqui em São Paulo. Você entendeu? Eu bati com essa e deu certo. Na época, até o campo faz parte da cidade. Kofi Annan mandou uma mensagem pro Itamaraty elogiando o trabalho da Polícia de São Paulo. Você vê? E foi uma repercussão grande, todo mundo fala, e tal. Sabe o que acontece, Vila, na polícia, no Brasil de forma geral, em São Paulo a gente pode falar com legitimidade, mas ela trabalha muito, só que divulga pouco. E a parte que aparece, muitas vezes que ganha muita repercussão, é quando o policial às vezes comete um erro. Que acontece. É isso aí. O policial, ele pode cometer um erro porque ele tentou acertar, ou cometer um erro porque é mal intencionado mesmo, que tem as laranjas podres em todo lugar do planeta. Tem ser humano, vai ter falha, vai ter pecado. Mas a quantidade absurdamente superior de bons profissionais que existem nas forças policiais, de acerto, só que isso não ganha repercussão. Então policiais como o Nico, que estão aí há 40 anos, além de trabalhando muito, divulgando o trabalho, eu vejo isso com muito bons olhos. A gente estimula hoje em dia
E não só o delegado, o capitão, o coronel, o soldado da ponta da linha que se deparou com uma ocorrência. Poxa, eu lembro do início da nossa gestão, um soldado na Zona Oeste, ele se deparou com um sequestro relâmpago, daí ele deu entrevista até empolgado, daí vem os críticos de ar-condicionado, mas ele falou uma palavra que não poderia ter falado. Eu não lembro qual que foi exatamente, eu falei, só erra quem tá dentro da arena jogando. O cara realizou a prisão, libertou uma vítima de um sequestro. Aí teve um outro... não, mas a boina dele tá irregular. Cara, que boina? O cara pegou um criminoso com uma metralhadora, libertou uma vítima. Que é isso? Tem que enaltecer o trabalho do cara, que sai todo dia defendendo a sociedade, arriscando sua vida. Então a gente estimula, porque precisa divulgar. O que repercute, infelizmente, mais, às vezes é o caso de um fato negativo, de um erro. Olha, são 53 mil ocorrências em média por dia atendida, né? São 50 milhões de ligação por ano, ligações, 90, das quais 30 milhões se tornam despacho de viatura. E se a gente fizer uma média, dá cerca de 50, 52, 53 mil ocorrências por dia atendida pela Polícia Militar. Uma der errada, só vão bater naquela, pode crer. Mas é só para vocês terem uma ideia da proporção de grandes ocorrências. Vocês têm noção de quantos bebês são salvos pelos policiais militares, bombeiros, policiais civis na ponta da linha? Bebês engasgados. Quantos partos os policiais fazem? Isso é uma coisa que a gente precisa evoluir. Divulgar mesmo, né? Precisa a própria instituição, as instituições precisam evoluir no sentido de fortalecer os seus centros de comunicação e divulgar cada vez mais as ocorrências positivas. Eu vi uma missão agora que ele pediu junto com o coronel Makulevitz para a China, né? Aí tinha uma maculé lá, os policiais lá da China, ele perguntou qual foi o roubo que teve aqui. O cara um olhou para a cara do outro, não sabia o que responder. Você entendeu? Faz 5 anos uma loja de conveniência foi roubada aqui $150, o que vale $150. Nós ficamos abismados com aquilo, você entendeu? Porque o pessoal respeita a lei, respeita a polícia. E acho que o cara tá preso até hoje, né? Ele falou, essa que é a grande diferença. Então a gente ficou assim, com a organização e o respeito que o pessoal que tem a polícia, porque aqui a polícia não é respeitada. Por mais que quando você precisa dela, você, opa, tudo bem, vem aqui o policial, nosso amigo e tal, depois não quer nem ver. Entendeu, né? É que gera like, né? Você criticar a polícia, né? Exatamente. Que eu te falei, um fator negativo repercute mais, porque o que a gente conseguiu baixar os índices, fazer, por exemplo, o de Nova York, quando baixou os índices lá 20%, 15%, fizeram uma estátua para a pessoa. Entendeu? O Rudolf Giuliani ficou famoso porque reduziu a tolerância zero. Mas uma redução de 30% dos indicadores criminais. A gente no centro teve mês de reduzir 68% dos indicadores. Só que a narrativa é tão pejorativa dos grandes veículos de comunicação que não passa a realidade e o otimismo que deveria passar. Mas nem por isso a gente vai parar de lutar, vamos continuar trabalhando. A grande vantagem minha, do Nico, do pessoal que tá aí na linha de frente, a gente ama o que faz, pô. E assim, às vezes eu fico até angustiado que eu queria fazer muito mais pelos policiais. A questão do aumento salarial, tivemos um bom reajuste no primeiro ano. O governador deve anunciar agora no mês de abril um novo reajuste salarial. Ano que vem uma nova parcela. Então, o que a gente puder fazer para melhorar a vida, não só de aumento salarial, a gente lançou um programa inédito chamado Moradia Segura, onde o policial civil, militar, policial penal tem acesso a uma carta de crédito que começa a ser liberada agora, no valor de R$300 mil para ele financiar o seu primeiro imóvel, para pagar em 30 anos com 0% de juros. Então são meios que a gente está encontrando de valorizar, tornar a carreira mais atrativa e valorizar quem está na ponta da linha defendendo a sociedade. Vocês assistiram a série Adolescência? Estão sabendo de toda a repercussão, né? Em relação a esses crimes virtuais, toda essa preocupação que pais como eu e muitos que estão assistindo aqui possam ter em relação a crimes no Discord ou em outras redes sociais, como que a gente está nesse ponto? Porque é uma coisa que é muito rápida e eu não sei se a gente está ao mesmo tempo correndo com esses crimes aí. Porque... Vários são evitados, a gente não divulga, são vários evitados, né? A gente tá sendo pioneiro no Brasil. Nós criamos, mediante resolução da Secretaria de Segurança Pública, né, assinada por mim e pelo Nico, o NOD, que é o Núcleo de Observação Digital. Hoje está sendo chefiada por uma delegada de polícia espetacular. A doutora Lisa Andréia faz um trabalho brilhante. Aliás, o delegado-geral gentilmente cedeu a doutora Lisa Andréia para trabalhar com a gente. Forçadamente cedeu. Forçadamente, por ordem do chefe. Não, ela é uma delegada. E quando ele acha um funcionário que vai bem, ele fala, não, é comigo. Entendeu, né? Ela trabalha muito bem e nós criamos o Núcleo de Observação Digital justamente para atuar em casos de cyberbullying. Isso. Como que funciona? Tem ferramentas, softwares de inteligência. Assédio, extorsão. A gente trabalha na web,
Dark Web e Deep Web. Os softwares fazem leituras do que esses grupos que eles chamam de arenas, né? Arenas? Arenas. É uma arena por quê? Porque é uma live que acontece principalmente no Discord e outras plataformas também, mas no Discord acontece uma live. Tá. Começa com trocas de mensagens, com assédio. Quando uma vítima, adolescente, criança, às vezes o adolescente Tá lá. acaba ganhando, o criminoso acaba ganhando confiança. Via de regra tem uma troca de mensagem, um nudes ali. Aí passa a ter o que a gente chama de cyberbullying, a chantagem virtual. Vou te destruir. Se você não fizer o que eu tô mandando, daí abre a live. Putz. 300, 400 pessoas assistindo ao vídeo. Vira lá. Vou te falar, eu tenho 23 anos de polícia, eu com mais de 40 aqui. Até pra gente Se cortam, fazem tudo. é automutilação. Tem vídeos que a pessoa que está sendo vítima dessas torturas psicológicas, elas são obrigadas a cortar a cabeça de animais de estimação, de gato, Ai, quebrar a pata do gato. Tem um vídeo de uma menina de 12 anos de idade que introduz uma faca no órgão genital, começa a sangrar num outro, um adolescente, começa a cortar os braços, muito sangue. Aí partiu dela essa iniciativa, além dos softwares de inteligência que fazem a leitura, a gente trabalha com policiais civis infiltrados. Falar, tem policial que se infiltra e se passa por adolescente, por Sim. criança e tal. E aí a pra gente pegar. começou a realizar as operações. Em uma operação, a primeira, foram 4 estados diferentes, cumprimos um mandado de busca e apreensão, Bahia, Pernambuco, São Paulo também, e conseguimos comprovar. E esses criminosos foram indiciados por organizações criminosas, estão presos até hoje. Evitamos 92 estupros virtuais, que a gente chama, 92 de uma ferramenta que foi criada em novembro. Então a gente tanto é que o núcleo de observação digital era para funcionar ali. A gente pensou, vamos funcionar de segunda a sexta-feira, já está funcionando 24 horas por dia. Eu já determinei que a doutora Lisandréia traga mais policiais para reforçar esse efetivo. Um trabalho brilhante que ela está fazendo. Foi até destaque no Fantástico, pô. Destaque positivo. Quanto tempo que não tinha uma matéria assim, destaque positivo? Outros estados já me ligaram, querendo saber, querendo conhecer. Eu acho que esse caminho é um caminho sem volta pra gente de fato coibir. Tivemos 2 casos de extrema importância pra gente, que a gente conseguiu evitar um ataque à escola. E como o Nico falou, a gente não divulga. Tava sendo armado também pelo Discord? Ou alguma Tava coisa na assim? fase final. Via de regra, são adolescentes que são vítimas de bullying. Fala, se você não fizer tal coisa, não cumprir essa missão, a gente vai soltar suas fotos na internet. E a pessoa tá tão... dentro de um mundo paralelo ali, e um outro caso que assim foi... Mas imagina até que roubo de celular propicia um negócio desse. O cara pega também as coisas lá e depois... Pode ser, mas não é o comum. Não é? Não é. O roubo de celular ali, eles estão mais interessados em transações bancárias do que esse tipo de crime. E a gente não pode, aí que eu acho que é o ponto principal. A gente não pode atribuir 100% da responsabilidade para os pais. É responsabilidade dos pais? Claro que é. Mas se está acontecendo, se existe uma lacuna, por que nós, enquanto Estado, a gente não vai criar um mecanismo, pra ajudar, uma né? política pública para ajudar? Até porque os pais às vezes estão o dia inteiro trabalhando fora, coitado, colocar dinheiro, comida na casa e tal, e não faz ideia do que pode estar acontecendo. E um exemplo para nós que foi assim, divisor de águas, de como a gente tem que atuar e fortalecer o nosso núcleo de observação digital. A mãe dormindo, a doutora Lisandréia soube que uma menina estava prestes a se enforcar no quarto dela. Meu Deus. Ligou pra mãe na madrugada. Porque sendo ameaçada de vazar Exato. alguma coisa. Vai agora pro quarto da sua filha que ela tá prestes a cometer suicídio. A mãe nem acreditou. Vai agora. Chegou lá já com Meu Deus. um improviso de uma corda e a menina ia se matar. Inclusive tem inquérito instaurado contra a plataforma. Mas se essas outras pessoas forem crianças ou adolescentes, o que faz? Não, mas não tem só criança e adolescente, mas Não, tem um X da questão. Os líderes dessas quadrilhas são adultos. Material pornográfico infantil que é vendido para esses criminosos covardes que vendem esses produtos para Dark Web. E o que nos revoltou um pouco foi que o núcleo de observação digital avisou a plataforma Discord e falou: olha, tem uma criança aqui, um adolescente se cortando. Você precisa derrubar a live. Ah, não, a gente entende que não é caso de gravidade. Como assim? 2 vezes avisou, no terceiro inquérito instaurado eles vão responder criminalmente. Quem é o responsável pela empresa, mas já está tendo resultado positivo, que a própria plataforma viu a matéria no Fantástico no domingo passado, entrou em contato, e a gente também está aqui para resolver o problema, não para imputar que se alguém cometeu erro vai pagar por isso, mas se eles conseguirem nos ajudar
resolver esse problema e ajudar os pais que nem sequer sabem que estão passando, que os filhos passam por esse momento tão crítico e tão grave, a gente tá aqui para resolver o problema.